Boa noite. E eu primeiro quero agradecer a todo mundo que veio num domingo à noite falar sobre autorregulação, falar sobre autodomínio, sobre esse poder que é voltar para a gente. Depois de muitas buscas, eu encontrei, através do sistema nervoso, algo muito poderoso, que é estar no corpo, né? Eu descobri que eu vivia dissociada. Então, foi por muito tempo um mecanismo de sobrevivência. E a gente honra e agradece, mas é mais gostoso viver. Pode ser mais gostoso, pode ser no flow, pode ser dessa forma que a gente se sente vivo, né? Eu fiz ali uma enquete, né? E uma grande parte votou essa questão de não estar no corpo no sentido de dificuldade de dar sequência, de fazer o que tem que ser feito, né? A procrastinação, a relação com o dinheiro, e tudo isso está altamente ligado com a autorregulação, com o sistema nervoso. Em que sistema nervoso o seu sistema está funcionando, né? Então, é, 2 minutinhos que tem uma galera entrando aqui, né? Domingo, bora lá. Opa, cadê? Admitir. Vamos lá. Então, antes da gente começar, eu vou convidar vocês, e quem quiser ficar de câmera fechada, aberta, tá tudo certo. Eu entendo que autorregular é estar dentro do nosso espaço seguro, né? Esteja presente, porque às vezes a gente não tá com a câmera ligada e não tá aqui, né? Então, tá fazendo 10 mil coisas, então, assim, esteja presente, como você pode estar, mas talvez assim você está na vida, né? Em outras situações também, né? Então, primeiro, vamos fechar um pouquinho os olhos e sentir um pouquinho o nosso corpo. Eu te convido a perceber e sentir e observar aonde você sente que o seu corpo está. Aonde você percebe que seu corpo está. Então, sente um pouquinho os seus apoios. Se você está sentado, sentada, percebe onde estão os apoios. Onde você sente que tem apoio. Aonde tem o peso do seu corpo. Sente um pouco isso. Percebe o poder de sentir o seu corpo aqui agora. E quando você leva a sua atenção para sentir os seus apoios, percebe o que acontece na sua respiração. E percebe que em alguns segundos que você fica observando os seus apoios e a sua respiração, como que ficou o corpo? E aí pode voltar aqui para a tela. Como que está o corpo? Como que está a sua presença? Sente o seu corpo aqui agora, né? Então, o que que é autorregulação? É a capacidade do nosso corpo em perceber uma ativação e voltar aos poucos para um estado de segurança. Não é sobre parar de sentir, é sentir sem se perder, é o sentir em segurança. Então, quando eu começo a entender o que é autorregulação, o jogo muda. Então, percebe que é não se perder na ativação? Essa é a sacada. Porque muitas das vezes a gente se perde na ativação. E por que que a gente se perde na ativação? Porque a gente não estava presente.
né? Então, ou você está no estado de luta, fuga, ou no congelamento. Se você está no modo sobrevivência, você não está no corpo, você está no piloto automático, né? E esse você é para todos nós, né? Então, tudo que eu falo aqui eu vivenciei, experienciei na prática, de fato, tá? Então, hoje eu consigo perceber o gatilho, a ativação. E aí, quando eu percebo, a grande pergunta é sempre: como isso está no meu corpo? Porque daí, quando eu sinto, aí eu percebo, me deu um ruim aqui, isso aqui me ativou. Porque não é sobre o outro, sobre o gatilho, é sobre o que eu sinto. Porque se em algum momento eu tive trauma, eu vou falar disso na sequência, é como se eu tivesse plug tomada, eu tenho dentro de mim algo que se conecta com aquilo. E aí, quando vem uma ativação, eu me perco. E a gente vive numa sociedade hoje que está totalmente no automático, né? Então, é muito fácil se perder, né? Então, se perder na tela, se perder nas comprinhas, porque a gente é hackeado o tempo inteiro, né? Eu tenho clientes que trabalham hackeando quantos cliques aquela pessoa dá. Você fala perto do seu telefone e começa a aparecer propaganda, não é? Então, o que será isso, né? Então, assim, somos iscas fáceis quando estamos no modo sobrevivência, né? O que é autodomínio, gente? E aqui eu vou falar tudo na visão do sistema nervoso, né? Autodomínio é a nossa capacidade de perceber o que está acontecendo dentro e poder conduzir o estado de volta à segurança. Sente como isso é poderoso. Porque através disso, gente, a gente muda a nossa vibração. Você se torna magnético para o que você quiser. E o autodomínio é quando o corpo deixa de reagir por sobrevivência e começa a responder com presença. Eu podia terminar a aula agora. Presença. O que muda tudo? Presença. Porque a presença está no vago ventral. E vocês vão aprofundar no decorrer, né? Então, assim, quando a gente teve um trauma, o nosso corpo perdeu a capacidade e ele passou a reagir automaticamente, entrando no modo sobrevivência. E aí a gente não consegue voltar sozinho, né? Foi por isso que eu fiz 250 mil cursos e não conseguia mudar algumas questões da minha vida. Mas quando eu comecei a estudar sobre sistema nervoso, aprofundar, fazer várias formações disso, mudou de fato. Hoje, o que eu fiz hoje provou totalmente, sim, tipo, que estou mudado. Porque sempre que eu tinha uma aula para dar, eu entrava em parafuso, eu ficava nervosa, e aí eu ficava vendo seu conteúdo. O primeiro modelo de slide aqui tinha dado quase 37 slides, o excesso de conteúdo. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter, né? Sempre mais. Dá. Eu sou daquela que dava. Sabe o que eu fiz hoje? Quem viu meu stories viu. Eu fui tomar banho de mar. Floripa tá um outono diferenciado. E aí o mar tava delicioso. E quem me acompanha mais de perto, eu falo muito, né? Se banha de vida. Se a gente não tiver com os nossos recursos em dia, o modo sobrevivência vai, ó, pegar você, né? Então, hoje eu tive muito, e sobre o tempo, eu dei banho até na minha cachorrinha. Eu falo, gente, quem é essa pessoa? Então, eu vou reconhecendo através desses pequenos, parece pouco, mas é muito para o sistema nervoso. Porque dessa forma, a gente começou a encontrar o processo de se regular.
né? E eu botei aqui o moço aqui mostrando uma parte do sistema nervoso, que na realidade é um emaranhado. Somos um sistema nervoso, né? E até se quiser fotografar essa tela assim, ó, regular, o que que é? Reconhecer, perceber o que se sente. O E, entrar no corpo e sentir sem fugir. Então, eu percebo, reconheço o que eu estou sentindo e não fujo da sensação. Por que que eu não fujo? Porque eu sinto segurança, os meus apoios, eu estou recursada. Então, gradualmente, eu começo a liberar aquele desconforto. O grande ponto é não forçar a descarga, né? Não forçar a sobrecarga. Lembra que, assim, ó, se teve o gatilho, teve uma sobrecarga. A panela de pressão encheu. Então, observem isso no corpo de vocês. E aí a gente vai unir a sensação desconfortável, o gatilho, mais a segurança para sentir sem perigo. E isso leva ao equilíbrio, retorna a gente para o eixo. E isso amplia a nossa capacidade emocional, o nosso vocabulário interno, aumenta a nossa tolerância. Então, eu vou repetindo, 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 para criar um novo padrão neural. Por isso que, de alguma forma, não funciona. Deixa eu ver que está entrando mensagem aqui, a gente quer entrar. Só deixa eu mandar o link. Alguém pode mandar o link lá no grupo dos reprogramadores, por favor? E aí, assim, ó, repetir para criar um novo padrão neural. O que que isso faz? Por isso que a repetição, só repetir frases, palavras, não resolve, né? Então, assim, de alguma forma, eu preciso unir a sensação de segurança, sentir o desconforto e sentir o conforto. Sentir o desconforto e sentir o conforto. Isso faz pendular. Então, assim, percebe todas essas informações que eu trouxe e observa o seu corpo um pouco. Percebe como está o seu corpo agora. Sente-se em algum lugar do seu corpo e você pode fechar um pouquinho os olhos. Normalmente, fechar os olhos ajuda. Quem tem uma hipervigilância muito ativa, às vezes não consegue fechar os olhos. Então, assim, se observem e percebe se tem alguma ativação agora. E ao invés de você tentar excluir essa ativação, sente ela. O que que ela te fala? Percebe o que é. O que que acontece aí dentro? Como que fica o seu corpo? Que nem aqui subiu um calorzinho. Eu ativei um pouco o que eu vi que estavam me chamando, e aí eu pedi atendimento para os meus coleguinhas para me ajudarem, e assim o meu sistema nervoso foi reorganizando. Então, eu encontrei segurança, percebe? De alguma forma. Então, assim, pode voltar aqui, abrir os olhos. Isso que tem na tela é ouro, gente. É ouro mesmo. Se você for capaz de entender isso aqui e executar na prática no dia a dia, porque a grande sacada é praticar no dia a dia. Então, organizar a rotina de uma forma que eu possa viver isso. E aí, tá fazendo sentido? Muita informação? Como é? Uhum. Trauma e traumatização. São pontos importantes. Eu vou usar bastante a referência do Peter Levine, que é o meu grande professor, mas tem o Gabor Maté,
tem o corpo guarda-marcas, tem outros, né? Tudo vai de encontro com o mesmo conteúdo, né? O que tem que tomar cuidado, hoje em dia eu vejo muita gente falando de trauma, mas de um lugar muito raso, né? Trauma é algo bem profundo. Ele desregulou o seu sistema nervoso. E a gente já vai falar por que que algumas pessoas ficam traumatizadas e outras não, né? Então, assim, o trauma para o Peter Levine não é o evento em si, mas é o que ficou preso no corpo. É essa energia de sobrevivência que não foi completada, que a gente fica nesse lugar de luta ou fuga, né? Então, ou congelamento, né? E a traumatização que vai de encontro, né, é quando o sistema nervoso fica preso na ativação, na ansiedade, no hiperaletra ou colapsa, apatia e desligamento, né? Então, assim, é a mesma coisa, de certa forma, né? Mas, assim, teria que aprofundar um pouco mais com vocês e a ideia é trazer o que vocês vão executar no dia a dia. Não adianta a gente falar de conteúdo e não poder praticar, porque é sobre isso. Então, na prática, o sistema nervoso, ele vai viver entre o estado de ativação, de travamento ou de segurança. Então, na ativação, você vai viver ansiosa, com pressa e irritada. Quem aí? Ou travamento. Vive cansada, na apatia ou desligada, né? E a segurança, que é onde a gente quer o ideal. Presença, clareza, conexão. Esse ponto de segurança é o vago ventral. Vocês vão ouvir muito falar dele, né? Mas é algo bem profundo. Como que eu faço para trazer isso no meu dia a dia? Né? Então, quando eu não tive isso com relação ao trauma, por que que ele fica congelado no corpo? Porque, e essa questão de não, vamos dizer assim, sentir o desconforto não é sobre a gente engolir a emoção. Esse é um ponto chave, tá? Por isso que eu botei ele aqui. Também não é se forçar a ficar bem, não é ficar pensando positivo, não é tentar controlar. Isso se chama repressão, não regulação, tá? Esse é um ponto bem importante. E é isso, sentir o que está acontecendo, não se perder na emoção, voltar para o corpo e regular o seu estado interno. Então, na prática, o sistema nervoso, teoricamente, seria isso. Essa é a teoria, né? E aí, como que eu experiencio isso, vai ser a grande diferença. Então, assim, agora vocês vão entender por que que algumas pessoas ficam traumatizadas e outras não. Tem muito a ver com a capacidade do nosso sistema nervoso. Cada pessoa tem um limite de tolerância. E isso é diferente. Então, quando acontece, o corpo ele vai tentar lutar, fugir ou congelar, certo? Mas se a pessoa consegue reagir, o ciclo se completa e não vira trauma. Por exemplo, sofri um assalto, mas eu consegui empurrar o ladrão. O corpo conseguiu fazer o que ele queria. Mas se eu não conseguir reagir, a energia fica presa. Vamos dizer que eu tomei um susto, vira trauma. Porque tudo que eu não consegui completar fica preso no sistema nervoso. E fica preso é uma sensação lá interna. Você acha que está tudo bem. Você está lá vivendo e está tudo certo. Aí, quando vem um evento, outra coisa, nada, não precisa ser a mesma coisa. O sistema nervoso já tem o copo já está pela metade. Já está com, vem mais uma coisinha, a pessoa explode, né? Ou a pessoa congela, colapsa. Isso vai somando ao longo da vida, até o momento que você não tem mais estrutura, né? O burnout, síndrome do pânico, enxaqueca, dores no corpo, né? Tudo isso é o teu corpo falando, né? Então, assim, outro ponto importante para virar trauma ou não é o histórico de experiências anteriores. Se você teve uma infância segura, provavelmente você vai ter mais capacidade de lidar com o estresse. Mas se a sua infância foi com medo, insegurança, o sistema já é sensível. Então, dessa forma,
Um evento, qualquer evento atual pode ativar feridas antigas, né? Outro ponto, presença ou ausência de apoio. É aquele, assim, é ter estado sozinho com trauma. Esse é a bucha total, né? Porque, assim, é se sentir sozinha, ó, né? Então, assim, tem várias situações, né? Eu dei o exemplo de roubo, mas, assim, tem trauma cirúrgico, tem trauma de é, situações que a pessoa, sei lá, uma enchente, né? Tudo que vocês possam imaginar pode, sim, ter ficado congelado no corpo, né? Então, assim, se eu tive presença ou apoio, né, ou ausência, isso muda tudo, porque ó, após um evento difícil, o que que a maioria das pessoas fala que chegam aqui, né, no individual? Ah, eu me senti sozinho, eu me sinto muito sozinho, porque sem apoio eu não tive validação, né? Por que que hoje em dia se ensina a falar para uma criança quando ela cai, anda, levanta, não doeu nada. Deixa ela sentir, tá doendo. Se for você cair com o joelho no chão, não dói, né? Então, assim, a gente, a maioria aqui talvez, somos de uma geração que era engole o choro, né? Então, esse choro tá aí dentro desde quando? Né? Então, assim, os eventos difíceis, levanta, não foi nada, né? Você tinha que dar conta. Então, com apoio, com segurança, o corpo se acalma. Sem apoio, vira solidão, vira invalidação, o corpo entra no modo sobrevivência. Então, o trauma muitas vezes não é o que aconteceu, é ter passado pelo evento sozinho, né? Outro ponto que pode ser que pessoas que viram ou não viram trauma, a intensidade e a imprevisibilidade. Eventos são mais traumáticos, né? Quando acontecem de forma inesperada, quando são fora do controle, muito intensos, aquela notícia que você toma um choque, né? Que você não esperava, né? O tempo, o prolongamento de um evento. Quanto menos controle o corpo sente, maior o impacto. A percepção de ameaça, né? Duas pessoas podem viver a mesma situação, mas o cérebro pode interpretar de formas diferentes. Estou em perigo, ativa a sobrevivência. Isso é difícil, mas é seguro, não traumatiza. O trauma depende da interpretação do seu sistema nervoso, não é uma lógica, né? No entanto, tem famílias que viveram a mesma situação, um tá de boa e o outro tá lá todo ferrado, né? Então, é muito essa percepção. E aí, identificaram algum trauma na vida de vocês? Como que é perceber? Porque a grande, por que que eu estou falando de trauma, né? Porque ela está totalmente relacionada à autorregulação. Porque a autorregulação na prática, na visão do Peter Levine, o corpo ele precisa sentir sem ser sobrecarregado, liberar energia aos poucos, oscilar entre a ativação e a segurança. E isso se chama pendulação. Ir e voltar, é o que eu falei ali. Sentir o conforto e sentir o desconforto. Então, assim, sentir desconforto e sentir segurança. E o grande ponto que da experiência somática trabalha, é maravilhoso, é a titulação. Aos poucos, sentir em pequenas doses. Eu falo muito, todo mundo, ah, é aos poucos, como assim? Sim. É isso que faz desarmar o medo lá no cérebro. A amígdala desarma. Galera, pode recuar, ela fala para o cérebro, né, para o sistema nervoso. Aí o sistema nervoso relaxa. E é nítido, na hora que está num atendimento, a pessoa faz assim, né? Então, assim, são pontos importantes. Talvez você nunca tenha ouvido falar em pendulação e titulação, mas na teoria é isso. Mas no corpo é sentir desconforto e conforto. Então, e como eu faço isso? Com a minha atenção, né? Então, eu percebo a ativação, ah, tem um incômodo aqui. E aí, onde está gostoso? Tem um ventinho. Aí eu sinto o ventinho e observo também o desconforto. Aos poucos, então eu vou e volto. Aos poucos.
Um outro ponto é que eu tenho tempo, sem pressa, porque o trauma foi não ter tido tempo de reação, né? Então, tudo vai se conectar, né? O trauma, ele desregula o sistema nervoso. O sistema nervoso cria os padrões emocionais e os padrões moldam as suas escolhas. E as escolhas afetam a nossa vida. Resumão isso aí, né? Então, a saída é a autorregulação de forma consciente e repetida. O autodomínio é a gente perceber a ativação. Lembra lá no início? Eu percebo a ativação, sinto ela de um lugar de segurança. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver presença, qualidade de presença, para que o meu repertório interno emocional perceba que eu tenho escolha. Entende, ó? O trauma, ele desregulou o sistema nervoso, né? E o sistema nervoso, ele vai criar padrões emocionais. Eu chamo muito que é como se o corpo fosse viciado naquela sensação, né? Por exemplo, eu era um poço de culpa. Tudo que eu fazia, depois vinha um poço de culpa, né? Então, assim, então eu tinha esse padrão de sentir culpa. Então, tudo, os meus padrões, minhas escolhas moldavam uma rotina, uma vida, gatilhos para sentir culpa. Então, eu validava e ficava vivendo mais daquilo. Então, percebe o o que se repete aí? No que você é viciado? Eu costumo falar assim, ó, em irritação, em raiva. Começa a mapear o que no final você sente. E aí, além da vergonha, vergonha. Vergonha já foi o meu padrão. Hoje eu percebo o quanto a vergonha, porque a neurociência da vergonha, eu posso fazer uma aula sobre a vergonha. A vergonha é, né? Então, assim, por que eu botei no início, quem estava aqui antes, eu botei música, porque eu estava ali movimentando, e isso ajuda o corpo a descarregar a tensão, a minha agitação, e aí eu chego sem a carga, e aí eu consigo falar com vocês de um lugar de segurança. Logo nas primeiras aulas que eu dava, apertava o play e falava tudo de uma vez só, com medo de esquecer, né? Então, hiperreatividade. O meu padrão sempre foi a raiva. A raiva é um lugar que fica ali. Então, assim, observem qual é o elemento final para que vocês possam, qual é o recurso que eu vou usar, né? Que nem ontem uma cliente trouxe na sessão, é, porque não existe uma regra, isso é um ponto-chave, tá, gente? Ah, quando eu estou com raiva, eu tenho que fazer aquilo, não é uma regra geral para todo mundo. Para Maia, para minha cliente, por exemplo, foi imaginar que estava batendo uma bola de basquete. Para Maia, abrir e fechar a mão ajuda, né? Então, o que que me ajuda agora a sentir essa irritação? O que que eu preciso fazer para essa vergonha, né? Então, assim, em sessões pessoais, eu tive experiências bem profundas com relação à vergonha, né? Então, assim, é perceber a vergonha de me contrair, deixar o corpo acolher o que o corpo está dando. Não força, não, você tem que ficar lá. Não força nenhuma movimentação. E às vezes, muitas vezes, a vergonha, ela precisa muito de acolhimento. A vergonha, ela está muito nessa região aqui, ó. É aquele rubor que sobe, sabe? Aquele quente, né? Então, assim, uma forma bem gostosa de
acolher a vergonha, às vezes só colocar a mão ali no rosto. E quando eu coloco a mão no rosto, eu posso sentir a vergonha e sentir que tenho apoio. Então, eu não me perco na vergonha. E tem que ter muito cuidado com o que a gente nomeia, porque às vezes, cuidem quem tem criança também de não ficar rotulando, né? Ah, é vergonha, ele é envergonhado, ele é tímido. Você está dizendo, né? Com as suas referências, com seus óculos de vida, né? Com a sua experiência. Então, assim, quando a gente pode observar na gente, o que que é isso? Ah, é vergonha que eu estou sentindo. Ah, por exemplo, se tivesse demais aqui, por exemplo, eu sentindo, vamos dizer que eu estou sentindo aqui uma ativação grande, e eu posso desligar a câmera um pouco, acolher o que eu estou sentindo. A câmera para o sistema nervoso, ela é como se fosse um leão, tá? Então, por isso que é tão desafiador ligar a câmera, né? Então, o que que acontece no meu sistema nervoso quando eu estou sentindo a ativação, né? Então, todos esses pontos vão trazer para a nossa vida. Então, o autodomínio, a autorregulação, está na sua vida, certo? Então, e ela, assim, eu falo, gosto muito do Bob Proctor fala, né? Seus resultados falam a verdade. Porque a vida, relacionamento, saúde, dinheiro, propósito, é impactada diretamente pela nossa regulação. Por isso que se fala hoje muito que você sustenta a sua vida próspera, o dinheiro, relacionado com o que o seu sistema nervoso dá conta. Porque se a área financeira está travada, tem medo aí, tem um sistema simpático, simpático é ativação. Se tiver muito dinheiro, o que que acontece? Relacionamentos difíceis, tóxicos aí, sei lá, apego ou evitação. Como que esse sistema nervoso está? Às vezes você está lá no propósito, mas não consegue agir, está em colapso, está numa desmotivação, está num dorsal. O vago dorsal é aquele sistema que está totalmente paralisado, né? Então, não é sobre falta de esforço, é um estado interno, é o estado do sistema nervoso. E aí, o que que eu vou fazer para mudar isso, né? Aqui, ó, por exemplo, eu botei um videozinho das. Olha, por dentro a gente é só essas células, são neurônios. Todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, todo o cérebro, o rosto, tudo, tudo, tudo por baixo da sua pele tem esse emaranhado de neurônio. Tem um sistema nervoso que faz você levantar a mão, baixar a mão, abrir o olho, fechar o olho, abrir a boca, respirar, né? Então, a gente é programado, né? Então, assim, como que está programado e o que que eu tenho que desprogramar, certo? Tem um ponto chave dentro da autorregulação, que é sobre limites. Deixa eu ver o chat. Estou vivendo em estado de alerta. Isso gera crise de ansiedade. E eu tinha conseguido controlar, agora estou voltando a ter. Ansiedade é um estado de ativação. Então, muita gente tem que ter muito cuidado com essa fala. Quando se fala assim para uma pessoa que está com uma crise de ansiedade, respira. A pessoa não consegue respirar, gente, né? Porque o sistema nervoso está totalmente em colapso. Ele vai priorizar as funções vitais. Então, assim, o primeiro movimento para uma pessoa que está numa ansiedade, Grazi, às vezes, por exemplo, eu estou percebendo a ansiedade, é trazer para fora. Então, por exemplo, que nem eu estou com essa pulseirinha aqui. E aí eu vou percebendo a ansiedade e percebendo algo, por exemplo, nas minhas mãos. Se você quiser experimentar agora, por exemplo, percebe. Ah, não tenho uma pulseirinha, mas eu posso abrir e fechar a minha mão, ó. Fecha um pouco as mãos. Sente a ansiedade lá nas mãos. E aí você vai abrindo e fechando, bem devagar, né? São formas, a gente tem que titular, dosar, trazer para fora aquilo que está lá dentro. A ansiedade é uma panela de pressão que já transbordou.
Tudo que já transbordou é muito mais difícil de conter, de trazer de volta. Não é a última gota que enche o copinho. Então, a gente vai tendo que perceber o que que tem por trás. E aí, a gente vai olhar para as nossas questões, né? E a Grazi tem várias questões também de vida que tem que dar conta, né, Grazi? Então, é olhar, às vezes, assim, se apoiar e o que que o teu corpo está se lembrando de tudo que você vive e já viveu, né? Então, assim, é como se a gente pudesse simplesmente se entregar e dizer, cara, tô exausta, tem muita coisa para eu lidar, eu não dou mais conta. Então, literalmente, é perceber exatamente, né? Obrigado, Sá. Então, assim, a Grazi tem uma maternidade atípica, né? E a Ju, que está aqui também, né? É muito desafiador, gente, né? Então, isso tudo, eu tenho um filho que ele é um opositor, transtorno opositor. Tudo que a gente chama ele para fazer, ele diz não. Tudo é não. Então, o meu cérebro vive à frente, tentando, de alguma forma, fazer com que ele diga sim. Hoje foi muito legal, porque ele sempre diz não. A gente foi na casa da minha sogra, que é na frente da praia, e aí eu falei, vamos lá ver o mar. E aí ele, vamos, mas tá calor, tá não sei o quê, entra na reclamação. E aí o mar tava lindo, 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 lindo. Eu falei, filho, vamos dar um mergulho? Vamos. Eu, hã? Tipo, uau! E aí deixo sempre no carro, tinha sunga, tinha meu maiô, tava tudo lá. Então, assim, eu não acredito, me veio um alívio, uma satisfação. Aí eu trouxe a validação para ele, filho, você disse de primeira que você quer dar um mergulho, né? Então, assim, é sobre isso, gente. Os nossos filhos, as nossas situações, os nossos relacionamentos, as pessoas que estão ao nosso redor, é sobre limite. E tudo que passou do meu limite ultrapassou as barreiras de segurança interna. Então, os limites ajudam o sistema nervoso a entender isso aqui é seguro, isso não é. Então, assim, tipo, tudo que tá demais, eu tô cansada. Por mais que eu entenda e saiba, eu tô exausta, né? Então, assim, é mãe solo, é... Gente, eu tenho pai solo que eu atendo. Não é simples, né? Então, assim, perceber que vocês vão ganhando consciência, isso não me controla mais. Estou tendo uma crise de ansiedade. O meu corpo está vivendo o quê? É um medo gigante. E aí não fala para essa pessoa, não, é só respirar. Não, é muito grande. Eu pergunto uma forma também, Grazi, é assim, ó, qual é o tamanho? Começa a mensurar. O cérebro adora perceber isso. Por quê? Ah, Maia, é o tamanho de uma melancia. Você começa a perceber, ah, é o tamanho de uma melancia. Não, tem gente que me fala assim, é muito grande. E aí você percebe, ao mesmo tempo que você percebe isso que está muito grande, você percebe, ó, eu sou acionada à noite no trabalho, então assim, vive em alerta. Tem um ponto aí, ó, você pode trazer, eu vou só terminar, concluir assim, eu percebo o tamanho e percebo o meu apoio. Quando eu começo a perceber, cara, é uma melancia, tá, então é uma melancia. O cérebro, quando ele tem a métrica, ele começa, cara, eu consigo. E aí você leva a tua atenção. E o apoio? Qual é o tamanho do apoio? Cara, é gigante, é um caminhão. Hum. E aí você sente esse apoio, né? Então, assim, a Grazi trouxe um outro ponto, né? É o trabalho, estou sendo acionada à noite, feriados, finais de semana. Então, assim, isso em alerta é você avisar, isso tem não tem previsibilidade, percebe? Mas você sabe que vai ser, que pode ser acionado. Então, você vai informar o teu sistema nervoso. Tá, eu sei que eu posso ser acionada. Você é acionada todas as vezes, né? Então, assim, isso é quantas vezes na semana? Então, assim, começa a trazer mais previsibilidade para o sistema nervoso.
Ponto-chave, olha ao redor, percebe limites, precisa o sistema entender. Por exemplo, quando você olha aqui ao redor, percebe a parede e o teto. Quando a gente percebe as bordas, isso traz uma informação para o sistema nervoso de limites. E quando eu sinto os limites, eu sinto segurança. Porque tudo que toca num lugar que eu perco os limites, porque o trauma, o que que foi o trauma? Rompimento dos limites, né? Então, assim, outra forma de sentir limite, toque, né? Eu trouxe o espaço, toque físico, quando a gente toca o nosso corpo, a nossa pele é o limite do corpo com o mundo, né? Então, assim, os limites emocionais, o que você aceita sentir, os nãos que você diz, né? Os relacionais, o que que você permite do outro. Por exemplo, no meu trabalho, eu tenho que atender o telefone em hora, ok. É um telefone que é só para isso. Ah, é segunda, quarta e sexta. Então você vai dizer, hoje é terça-feira, cérebro, hoje não tem telefone. Então, é seguro, né? Então, porque a falta de limites vai deixar o seu sistema nervoso em alerta constante. Tá quase no final, tá, galera? E a gente vai ter uma prática, não fujam. Janela de tolerância. Esse é a cereja do bolo. A janela de tolerância, eu botei uma caneca de café explodindo porque transbordou. Janela de tolerância é um espaço interno de segurança onde você consegue viver sem entrar em descontrole, né? Então, assim, ela é a faixa do sistema nervoso que você consegue sentir as suas emoções, pensar com clareza, estar presente e reagir com equilíbrio. E aí, como que tá a janela de tolerância de vocês? Esse é um ponto-chave, é isso que a gente precisa aumentar. Pessoas que estão com a janela de tolerância achatada, que a gente fala, tá sem espaço interno. Então, qualquer faísca explode, qualquer situação reage. Então, a gente vai ganhando esse espaço com prática e presença no dia a dia para ter mais espaço. Lembra aquele videozinho que eu gostei dos neurônios? O neurônio é colado no outro. É tão prático e científico, gente, porque quando está totalmente ali colado, o impulso elétrico não tem espaço para acontecer. E aí, isso deixa a gente mais achatado. Então, a janela de tolerância, se ela está acima, eu vou viver numa hiperativação, ansiedade, agitação, medo, mente acelerada, tensão no corpo. O sistema nervoso vive em alerta, luta ou fuga. Se eu tiver abaixo dessa janela, achatada lá também, hipoativação, cansaço, apatia, desânimo, travamento, desconexão, o sistema nervoso em colapso, congelamento. E aí, reconhecem em algum estado? Né? Então, o problema não é o que você sente, é quando o seu corpo não consegue sustentar o que você sente. E isso, o corpo não reconhece se é dinheiro, se é o chefe, se é um e-mail, se é uma viagem. Ele reconhece ativação e não ativação. Simples assim, né? Então, o presente, né? Autorregulação não é controlar o corpo, é ensinar o corpo que agora está seguro. E isso não acontece na mente, acontece na experiência. E eu tenho uma pergunta para vocês, né? O que que é voltar para si, então? É voltar para o corpo. Porque quando a gente volta para o corpo, a gente consegue pegar a ativação. E isso só acontece com presença. Vamos praticar? É curtinha, 5 minutinhos, só para vocês sentirem essa aula, tudo que integrou. Eu sei que às vezes surgem dúvidas, questões, né? Mas se percebam, perceba como isso está no seu corpo, percebam, obrigada, Sara. Percebam o que que acontece aí. Eu vou botar uma musiquinha,
Puxe uma respiração, se quiserem ir fechando os seus olhos. Respira. Vai sentindo o seu corpo aqui agora, na sua presença, nos seus apoios. E percebe como tudo isso que eu falei chegou aí, de forma profunda. Sente isso no seu corpo. E vai sentindo a batida, respirando, sentindo o que acontece internamente. Respira. Percebe como o seu corpo está aqui agora. Fica um instante só sentindo e apenas permitindo que o seu corpo chegue aqui. Sente a batida como se ela tocasse no seu corpo, vibrando no seu corpo, sem precisar fazer nada, sem precisar mudar nada. Porque talvez você tenha acreditado por muito tempo que o problema era você. Mas hoje você vai se sentir diferente. Você não está travada, você está desregulada. Então leve a sua atenção para a sua respiração, sem controlar, apenas percebendo. Sentindo o ar entrando e saindo do corpo. Se conectando com o seu corpo. Nada para fazer. Apenas estar. Sente. Sente como é perceber o corpo. E sentindo e percebendo. Observa onde existe tensão, aonde existe um peso ou um desconforto. E dessa vez a gente não vai julgar, a gente não vai fugir, apenas perceber. E se eu te disser que o seu problema não é emocional, é fisiológico. Seu problema não é a raiva, não é a preguiça, é proteção. O seu corpo não confia que está seguro ainda e está tudo bem. Porque ele está tentando apenas te proteger. E se você puder agora trazer a mão em algum lugar do seu corpo, pode ser no peito, na barriga, nas pernas, sinta o toque, sinta o calor e diga internamente: eu estou aqui. Agora está tudo bem. E sente o poder de dizer: eu estou aqui. Agora está tudo bem. E quando você fala isso, sente o silêncio. Percebe como o seu corpo fica. E percebe como algum instante, minutinhos,
são poderosos. Talvez você tenha sentido um ombro que relaxa, um peito que se abre, porque enquanto o seu sistema nervoso estiver em alerta, muitas coisas ainda não vão fluir. Mas se o seu corpo pode aprender algo novo, é sobre segurança. Sente a sua presença e vai sentindo segurança através dos seus apoios. Percebe aonde está confortável agora no seu corpo. E sempre que você se esquecer, o seu corpo pode te trazer de volta. Sente como é ir aprendendo a se regular, sem ter que nada, apenas voltando para si. Percebe como você sente que o seu corpo está aqui agora. E quando você sente aqui agora, sente o poder da sua presença. E se essa sensação ficar com você no seu dia a dia, como vai ser? E devagar, aos poucos, eu te convido a abrir os olhos, olhar ao redor onde você está devagar, sem pressa. E quando você olha ao seu redor, percebe aonde você prefere olhar e o que você sente quando olha. Porque no final das contas, tudo é sobre sentir. O que você quer sentir no final do seu dia? O que você quer sentir quando acorda? É isso. E aí, gostaram? Fez sentido para vocês? Obrigado, gente. Obrigada. Muitas chaves. Gratidão. Obrigada, viu? Agora é praticar, né? E eu vou fazer um desafio essa semana, depois no grupo eu mando, que é justamente para a gente praticar todos os dias, porque é sobre autorregulação. Tudo que a gente não pratica se perde. Então, se ficar só no conhecimento, é mais um conhecimento na gaveta. Então, eu preciso praticar, tá bom? Obrigada, gente. Gratidão.